Depois de 16 anos arrumando gente morta para velório, eu jurava de pé junto que já tinha visto de tudo. Mas a madrugada em que um amigo de infância caiu na minha mesa de preparação me provou que a maldade dos vivos é muito pior do que qualquer assombração. Meu nome é Geraldo, tenho 43 anos e continuo trabalhando em funerárias. Isso aconteceu há 11 anos, numa funerária numa cidade pequena no interior do Ceará. O dono de lá, seu Raimundo, confiava em mim para os casos mais complicados. Com o tempo, a gente que vive nesse meio, cheirando a formol, aprende a criar uma casca grossa, uma distância emocional do sofrimento alheio. Se não for assim, ninguém aguenta a profissão. Mas dessa vez a frieza não serviu de nada. O corpo que eu precisei preparar era de Rafael. Nós crescemos juntos, correndo pelas ruas de terra, nadando no açude da região e roubando manga no quintal dos vizinhos. A gente era feito unha e carne, daqueles amigos que dividem até o último pedaço de pão. Rafael tinha só 32 primaveras quando morreu. Segundo o papel do hospital, foi infarto fulminante. Ninguém da família esperava por uma desgraça dessas, até porque Rafael era um cara forte, cheio de saúde. Trabalhava na roça debaixo de sol quente e nunca reclamou de dor no peito na vida. Me avisaram numa quinta-feira bem cedo e naquela mesma tarde fui na casa dele. Disseram que ele passou mal dormindo e não acordou mais. Quando cheguei lá, encontrei a mãe dele destruída, sentada num banco de madeira, sem conseguir falar de tanto chorar. Logo de cara, percebi um negócio muito esquisito. O irmão gêmeo de Rafael, um rapaz chamado Gabriel, não estava lá. Numa cidade pequena do sertão, onde todo mundo se conhece, era muito bizarro que o irmão gêmeo, que morava debaixo do mesmo teto, não estivesse presente com a família. Perguntei por Gabriel para a mãe. Chorando muito, ela me contou que Gabriel tinha saído de casa logo cedo, sem avisar ninguém, e não atendia o celular de jeito nenhum. Além do luto pesado, a coitada estava desesperada com o sumiço repentino do outro filho. Fiquei ali um tempo tentando consolar a família, e logo depois fui para a funerária. Na sala de preparação da funerária, sob aquela luz branca e fria, comecei a ver coisas que não batiam com a história de infarto. Quando alguém morre do coração, o corpo fica com uma cor específica, uma rigidez que a gente que é da área já conhece de longe. Mas Rafael estava diferente. A pele dele tinha uma palidez muito estranha. Parecia que tinham sugado todo o sangue dele por dentro. E o pior de tudo, o rosto dele tinha uma expressão de puro pavor. Os músculos do pescoço estavam tensos, num terror congelado. Eu nunca tinha visto um morto de infarto com aquela cara de quem viu o diabo de frente. O corpo parecia lutar contra a própria morte. Fiquei calado. Não disse nada para a família. Era só um pressentimento ruim, uma agonia no peito, mas eu não tinha como provar. Terminei o serviço com as mãos tremendo, vesti o terno nele e ajeitamos o velório para aquela mesma noite. No interior é assim, a gente não espera muito tempo para enterrar. Lá pelas 7 da noite, antes de o pessoal começar a chegar, saí para fumar um cigarro na calçada. Estava aquele calor abafado do sertão, sem vento nenhum. Nisso, uma mulher que eu nunca vi na vida se aproximou. Era uma senhora de uns 60 anos, toda vestida de preto, com um xale cobrindo a cabeça, parecendo essas rezadeiras antigas. Ela parou bem na minha frente, me encarou fundo com olhos que pareciam enxergar a minha alma e disparou, sem nem dar boa noite. Disse que, naquele velório, a alma estaria solta e que era para eu me cuidar e não me meter onde não era chamado. Tomei um susto grande. Perguntei quem era ela e de onde tinha tirado aquele absurdo. A mulher só balançou a cabeça negativamente, virou as costas e sumiu no meio do povo que já começava a chegar para o velório. Mais tarde, a sala encheu. Aquela tristeza de sempre, cheiro de coroa de flor misturado com fumaça de vela, choro forte, o pessoal servindo café forte e chá de erva doce com bolacha. Mas, lá pelas 10 da noite, vi que Gabriel finalmente tinha aparecido. Ele chegou muito estranho, com a roupa toda suja de terra, amassada, e com um olhar vazio e perdido, que não parecia de alguém que foi se despedir do irmão que nasceu no mesmo dia que ele. Ele não chegou perto do caixão, não abraçou a mãe que chorava no canto, não falou com ninguém.
Ficou o tempo todo escondido num canto escuro, perto da porta que saía para o quintal. Fiquei de olho. Depois de uns minutos, Gabriel abriu a porta e saiu para o quintal. Nosso terreiro ali atrás era um breu. Só tinha uma lâmpada amarela bem fraca. Fui atrás dele achando que o rapaz estava passando mal ou precisando desabafar a dor. Encontrei Gabriel parado bem no meio do quintal, de costas, resmungando uma reza esquisita bem baixinho. Perguntei se estava tudo bem. Quando ele virou o rosto para me olhar, meu sangue gelou na mesma hora. Os olhos dele estavam totalmente brancos, sem pupila nenhuma, como se estivessem revirados para trás. E a voz... Não era a voz que eu conhecia. Era uma voz muito grossa, arrastada. Parecia sair de dentro da terra, rasgando a garganta dele. Olhando fixo para mim, ele confessou com todas as letras que tinha entregado a alma de Rafael para conseguir salvar a própria pele de uma dívida maldita. Repetiu isso umas 2 vezes. Fiquei grudado no chão, sem conseguir mover um músculo de tanto pavor, sentindo um cheiro de podridão pairando no ar. Bem nessa hora, escutei seu Raimundo gritando meu nome lá de dentro, dizendo que tinha chegado outra coroa de flores pesada e precisava de ajuda. Virei o rosto para a porta bem rápido, só para avisar que já estava indo. Quando olhei de volta, Gabriel tinha evaporado. O quintal estava completamente vazio. Não tinha portão, não tinha saída. A única barreira ali era um muro altíssimo com cacos de vidro que dava para um terreno baldio cheio de mato. Era impossível alguém pular aquilo em 2 segundos sem fazer um barulho absurdo. Procurei Gabriel a madrugada inteira. Fui em todos os cantos, perguntei para os parentes, mas ninguém tinha visto ele sair pela frente ou pular qualquer coisa. No dia seguinte, de manhã cedo, enterramos Rafael. Passaram os dias, a poeira baixou e foi aí que a família me contou que Gabriel nunca mais deu as caras. Sumiu no mundo. Fizeram o boletim de ocorrência na delegacia. A polícia vasculhou o matagal e fez buscas na região toda. Mas não acharam um fio de cabelo dele. Foi como se a terra tivesse engolido o rapaz vivo naquela mesma noite do velório, bem na minha frente. Já se passaram 11 anos e eu continuo no mesmo emprego, lidando com o luto dos outros todo santo dia. Mas desde aquela madrugada, eu carrego uma certeza que nenhum atestado de óbito consegue apagar. A morte de Rafael não foi doença. Foi feitiçaria pesada. Um pacto sombrio para trocar de lugar com a morte. Descobri da pior maneira que o mal não escolhe endereço. E às vezes, ele dorme na cama ao lado. Todo mundo acha que família é porto seguro, por compartilharem o mesmo sangue desde a barriga da mãe. Mas a verdade nua e crua é que muitas vezes a pessoa que mais quer destruir a sua alma tem o mesmo sangue que você. Eu trabalho no ramo funerário há quase 10 anos, passando por vários cargos, mas o maior susto da minha vida aconteceu quando eu era só um vigia noturno novato na zona norte da cidade. O mais aterrorizante daquela noite não foi o que os meus olhos viram no escuro, mas sim o que os meus ouvidos escutaram no telefone. Meu nome é Felipe. Tenho 34 anos. Naquela época, o meu turno era das 22 horas às 6 horas da manhã. A minha função era cuidar de tudo quando as famílias iam embora para descansar e os corpos ficavam na sala de velório, esperando o sol nascer para o enterro. Na teoria, era um serviço bem fácil. Eu precisava ficar de olho nos monitores dentro de uma cabine na entrada, dar uma volta pelos corredores a cada hora, para checar as portas e atender o telefone caso algum parente ligasse de madrugada, querendo saber de burocracias ou horários de missa. Sempre me perguntavam se eu não tinha pavor de ficar sozinho naquele lugar imenso, trancado com gente morta, num silêncio absoluto. Eu sempre dizia que não. Até aquela noite, nunca tinha acontecido nada que eu não pudesse explicar. Eu entendia o medo das pessoas, porque ali é um ambiente carregado. É muita dor, muita gente chorando, e eu acreditava que essa energia pesada acabava ficando presa nas paredes. Então, para mim, o clima denso não era fantasma nem nada do tipo. Era só o rastro da tristeza normal do lugar. Só que naquela noite específica, a gente estava com 2 velórios acontecendo ao mesmo tempo. Na primeira sala, estava uma senhora de 70 anos que tinha falecido de velhice, causas naturais.
Já na sala 3, que ficava bem lá no fundo do corredor principal, estavam 2 adolescentes. Eram irmãos, um de 15 e outro de 16 anos, que tinham perdido a vida naquela mesma tarde, depois de sofrerem um acidente de moto na rodovia. Lembro muito bem porque, quando os corpos chegaram perto das 8 da noite, a família estava em pedaços. A mãe deles não conseguia nem ficar em pé de tanto desespero. O clima perto daquela sala 3 era muito diferente do resto do prédio. Era uma dor crua, recente, um ar quase impossível de respirar. Lá por volta da 1 da manhã, eu já tinha terminado a minha ronda e voltei para a cabine. Enchi um copo com café quente, sentei na cadeira e fiquei trocando as imagens das câmeras na tela, só para o tempo passar mais rápido. Estava tudo na mais absoluta paz. Corredores vazios, portas fechadas e só as luzes de emergência clareando o piso. Tudo nos conformes. Foi exatamente nessa hora que comecei a escutar um barulho fraco. Parecia o choro de alguém, só que vindo de muito longe, um som abafado. Eu travei com o copo de café na mão antes mesmo de beber. Tentei prestar atenção para descobrir de que lado vinha. Olhei câmera por câmera com muito cuidado, mas não tinha ninguém andando por lá. Não tinha nada nas telas que explicasse aquele lamento. Tentei me convencer de que era barulho da rua, algum vizinho com a TV alta, ou até um gato miando no muro. De madrugada, qualquer som faz um eco diferente. Mas o que começou a me deixar apavorado foi que o choro não parava. Pior que isso, parecia que ele estava andando pelo prédio. Em um momento, o som vinha mais para o lado esquerdo. Alguns minutos depois, parecia vir lá do fundo, bem de onde ficavam as salas. Peguei minha lanterna e saí da cabine para checar. Fui caminhando devagar pelo corredor. A cada passo que eu dava, o som ficava mais limpo, mais alto. Não era TV, não era gato. Eram lamentos de verdade. Um choro sofrido, doído. O pior é que me deixava confuso, porque às vezes parecia a voz de uma pessoa só, e do nada pareciam 2 vozes misturadas, chorando juntas. Parei em frente à porta da sala 3, onde os irmãos estavam sendo velados. Meu coração quase saiu pela boca, porque eu tinha certeza absoluta de que o barulho vinha lá de dentro. Criei coragem e encostei o ouvido na porta. No mesmo segundo, o choro sumiu. Silêncio total. Fiquei parado um tempão com a orelha colada na porta, suando frio, sem saber se entrava ou corria de volta. Então, como o som tinha parado de repente, resolvi voltar depressa para a segurança da cabine. Cheguei lá ofegante, conferi os monitores de novo e... nada. Tudo vazio e sem movimento. Sentei, tomei um gole de água para acalmar os nervos, colocando na minha cabeça que devia ser cansaço, que o corredor longo tinha feito o vento ecoar de um jeito bizarro. Uns 20 minutos se passaram. Eu já estava conseguindo respirar normalmente de novo. Foi quando o telefone da recepção tocou. Era aquele toque antigo e estridente. No silêncio da madrugada foi um pulo que eu dei da cadeira. Do outro lado da linha, tinha uma mulher mais velha com a voz tremendo de nervosismo. Ela me perguntou logo de cara se estava tudo bem, se tinha acontecido algo com os corpos dos netos dela. Eu fiquei sem entender nada e perguntei por que ela estava dizendo aquilo. A resposta dela fez meu sangue gelar. Ela disse que o celular dela tinha acabado de tocar. O identificador de chamadas mostrou o número da funerária. Ela atendeu preocupada, mas ninguém falou nada. Ela disse que só conseguiu escutar um choro sofrido, o mesmo choro misturado que eu tinha ouvido no corredor minutos atrás. E logo em seguida desligaram na cara dela. Tentei manter a voz firme, mas eu já gaguejava. Expliquei que eu era a única pessoa viva naquele prédio, que ninguém tinha encostado no telefone a noite toda e que eu não tinha ligado para ninguém. Ela ficou brava. Achou que eu estava fazendo brincadeira de mau gosto. Falou que o número estava na tela do celular dela, que tinha algo errado com os netos e que exigia saber o que era. Eu jurei por Deus que não tinha sido eu. Falei que se ela quisesse, podia vir até a funerária, olhar com os próprios olhos que estava tudo trancado e em paz. Depois que eu falei isso, a linha ficou muda por alguns segundos. A raiva dela sumiu e ela desabou a chorar. E foi aí que o meu mundo caiu. O pranto desesperado e descontrolado daquela avó era exatamente o mesmo timbre,
O mesmo som abafado que eu tinha escutado vindo de trás da porta da sala 3. Exatamente o mesmo. Perguntei se ela precisava de ajuda, se queria que eu chamasse alguém da família para ampará-la, mas ela não respondia. Só chorava. Até que, soluçando, ela soltou as palavras que eu nunca mais vou esquecer. Eu sei que foram eles. Eles só tinham 15 e 16 anos. Eles não sabem o que está acontecendo. Eles nunca deviam ter subido naquela moto. Faltou oxigênio nos meus pulmões. Eu fiquei mudo, com o telefone apertado contra o rosto, totalmente em choque. Antes que eu pudesse respirar fundo para falar qualquer coisa, ela simplesmente desligou a chamada. Fiquei sozinho na cabine. O silêncio do prédio parecia 1000 vezes mais pesado. Eu não conseguia parar de olhar para o corredor que dava para a sala 3. Meu café já estava gelado e minhas mãos não paravam de tremer. Não saí daquela cadeira por nada nesse mundo até o dia clarear e a minha substituição chegar. Eu não confiava mais nem nas imagens daquelas câmeras. Assim que meu turno acabou às 6 da manhã, eu esperei o encarregado administrativo chegar na recepção e pedi para puxar o histórico de chamadas do nosso aparelho. Não tinha nenhum registro de ligação feita da nossa linha na madrugada. Ninguém ligou para a avó daqueles meninos usando o nosso telefone. Eu ainda aguentei trabalhar naquela funerária por mais alguns meses, porque precisava do dinheiro. Mas eu mudei completamente. Depois da meia-noite, eu jamais passava da metade daquele corredor, não importava o motivo. E sempre que o telefone tocava no peso da madrugada, eu suava frio e deixava tocar umas 4 ou 5 vezes antes de atender, rezando para ser uma voz humana do outro lado. O que aprendi da pior forma é que a morte não é um botão de desligar instantâneo. Às vezes, o choque de ser arrancado da vida de forma tão violenta deixa a alma tão confusa que ela tenta usar o que sobrou de energia para um último pedido de socorro. Aqueles 2 garotos não ligaram para assustar a avó. Eles ligaram porque, na escuridão do pós-morte, ela era a única luz que eles sabiam como chamar. Eu já vi muita coisa de arrepiar trabalhando em uma funerária, mas nada te prepara para o momento em que os segredos de um defunto explodem bem na sua recepção. Não foi um fantasma no corredor que me assustou, foi o que ele gritou para os vivos. Trabalho numa funerária em Salvador, na Bahia. Fica na região central, perto do centro histórico, pertinho de onde rolam aquelas festas de largo e ensaios de bloco nos finais de semana. Em todo esse tempo lidando com luto e despedida, já presenciei várias histórias de dar frio na barriga, mas a que vou contar hoje foi diferente de todas as outras. E digo isso porque não foi um susto com barulhos estranhos no meio da madrugada, nem com sombras passando rápido. Foi algo que envolveu várias pessoas ao mesmo tempo, em plena luz do dia, tornando a situação ainda mais bizarra e difícil de engolir. Isso aconteceu numa quinta-feira, por volta da 1 da tarde. O calor estava forte lá fora, bem típico da nossa cidade. Eu estava na recepção com um colega de trabalho chamado Carlos. Estávamos atendendo uma senhora que tinha chegado logo cedo, muito abalada, porque o marido dela havia falecido de um derrame. Outro colega nosso foi o responsável por preparar o corpo e, àquela altura, tudo já estava pronto para o velório, que ia acontecer naquela mesma noite ali mesmo. A sala onde o senhor estava ficava a uns 20 metros de onde conversávamos com a viúva. Ajudávamos a resolver a papelada, acertar as taxas e os últimos detalhes antes que os parentes começassem a chegar. Naquele momento, não havia mais ninguém lá, apenas nós 3, num silêncio respeitoso. De repente, a porta principal se abre com tudo e entra uma mulher sozinha. Ela andava muito rápido, quase atropelando os próprios passos, com uma expressão bem estranha. Dava para notar de longe que estava irritada, muito assustada, ou até as duas coisas misturadas. Nós nunca tínhamos visto aquela mulher por ali. Ela foi direto ao balcão, sem dar nenhum bom dia, e perguntou pelo senhor. Disse o nome completo dele, sobrenomes e tudo mais. Carlos perguntou quem era ela, porque, para falar a verdade, não fazíamos a menor ideia de onde aquela pessoa tinha surgido no meio do nosso expediente. Foi aí que ela respondeu, num tom bem agressivo e batendo a mão na mesa, que era a esposa dele.
nós ficamos completamente paralisados. Porque bem na nossa frente, a gente tinha a senhora que desde cedo tinha nos mostrado a certidão de casamento original de papel passado, os documentos de identidade, e estava com tudo totalmente em ordem dentro da lei. Como vocês já devem imaginar, as duas mulheres se olharam e em questão de segundos o clima pesou. Elas já estavam gritando absurdos, brigando para saber quem era a verdadeira esposa e como a outra se atrevia a aparecer ali. O barraco foi enorme. Enquanto a gritaria acontecia, fomos checar os papéis que a recém-chegada trazia numa pasta de plástico. Para nossa surpresa, os documentos dela também eram válidos e totalmente legais. Ou seja, por alguma falha absurda no sistema dos cartórios, ela também era casada no papel com o senhor. Carlos e eu não sabíamos nem o que dizer ou fazer. A primeira senhora, aquela viúva que já conhecíamos, tinha 2 filhos já adultos com o senhor, pessoas com mais de 20 anos. Já a segunda mulher nos jogou na cara que tinha uma filha com ele de apenas 9 anos e que a menina estava na escola. Por isso, tinha vindo sozinha resolver as coisas. A confusão piorou. Elas começaram a xingar uma à outra de tudo quanto é nome, apontando o dedo na cara. Nós tentávamos acalmar a situação de todo jeito. Pedíamos pelo amor de Deus para baixarem o volume, lembrando que ali não era lugar para aquele tipo de coisa em respeito ao falecido. Mas elas estavam tão cegas de raiva que nem davam ouvidos. Num determinado momento, a segunda mulher bateu o pé e disse que ia levar o corpo de qualquer jeito para outra funerária, afirmando que também tinha o direito de velar o marido. Virou as costas e começou a andar a passos largos em direção ao corredor escuro que levava à sala, onde o defunto estava preparado. Corremos para tentar impedi-la. Fui explicando que as coisas não funcionavam daquele jeito, que primeiro a gente tinha que resolver tudo com calma e chamar as autoridades se fosse preciso. Mas ela não queria conversa. Foi exatamente nesse instante, quando as duas já trocavam empurrões violentos no meio do corredor e nós tentávamos separar, que escutamos um grito vindo lá do fundo da funerária. Era o grito muito forte de um homem, carregado de uma raiva absurda, ecoando nas paredes frias. Uma voz grossa disse: "Maria!" Esse som cortou o ar e deixou todo mundo paralisado na mesma hora. Carlos e eu nos olhamos brancos de pavor. Nós não conhecíamos ninguém com aquela voz. E, teoricamente, não havia mais ninguém no prédio. Foi a primeira senhora quem reagiu primeiro. Ela ficou olhando fixamente para o fim do corredor. Esse era o nome da segunda mulher, Maria. As duas ficaram congeladas no lugar. Já não se empurravam mais. Ficaram apenas se olhando com uma cara de puro espanto e terror que eu acho que nunca mais vou esquecer na vida, nem se eu viver 100 anos. Aproveitamos a deixa e tentamos levá-las de volta para a recepção e dessa vez nos seguiram caladas, sem resistência. Ninguém falou absolutamente nada por um bom tempo. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir nossa própria respiração. Maria, a mesma que tinha chegado parecendo um furacão pronto para destruir tudo, agora estava pálida como cera, suando frio e com o olhar perdido. Juntou os papéis devagar em cima do balcão, sem gritar mais nada, e antes de sair pela porta, apenas disse para a outra mulher que iria voltar depois, que aquilo não ficaria assim. Mas falou isso com a voz fraca, sem a raiva de antes. O resto da tarde foi bizarro e muito angustiante. A primeira senhora terminou de assinar a papelada do sepultamento quase sem abrir a boca. Dava para ver nitidamente que a cabeça dela estava em outro lugar, tentando processar a traição e o susto. Assim que terminou, agradeceu rápido, se despediu e também saiu apressada, como quem quer fugir dali o mais rápido possível para chorar em paz. Carlos e eu fomos criar coragem para checar a sala onde o senhor estava, achando que talvez algo tivesse caído, saído do lugar, ou que algum invasor tivesse entrado lá para fazer uma brincadeira de mau gosto, mas não tinha ninguém. Estava tudo milimetricamente do jeito que tínhamos deixado. Ainda assim, nós dois tínhamos certeza absoluta de uma coisa, algo que nos dá arrepios até hoje. Aquele grito tinha saído lá de dentro da sala, e o nome que a voz chamou era exatamente o da mulher que naquele instante tentava levá-lo à força. Nunca soube se naquela noite
Já durante o velório com o resto da família, algo mais macabro aconteceu. Àquela altura, meu turno já tinha acabado. Passei a chave nas minhas coisas e fui embora para casa o mais rápido que pude. Nenhum colega comentou sobre nada estranho nos dias seguintes. Mas fico com essa dúvida cruel martelando na cabeça até hoje. Será que aquele senhor apenas queria que a confusão acabasse ali para não estragar o velório? Ou será que ele tinha alguma pendência sombria com aquela segunda família que nós nunca chegamos a conhecer direito? A gente nunca sabe o peso das mentiras que uma pessoa carrega nas costas enquanto está viva, nem os motivos malucos que a levaram a manter duas famílias inteiras sob o mesmo céu, sem que uma desconfiasse da outra. Não cabe a mim julgar os pecados de um homem morto, mas ficou muito claro para mim que, quando alguém parte deste mundo cheio de sujeira debaixo do tapete, às vezes leva pendências tão pesadas que nem a própria morte deixa a pessoa descansar em paz. Pelo menos não até que a gritaria e as coisas que ela deixou soltas aqui entre os vivos se resolvam de uma vez por todas. Não aguento mais guardar isso. Então preciso contar tudo, mesmo sem revelar nomes ou a cidade exata. Quero que saibam o que realmente encontramos naquela madrugada, para que nunca cometam o mesmo erro. Eu tinha 22 anos, a mesma idade do meu grande amigo da vida inteira. Estávamos de férias naqueles meses mortos entre um semestre e outro na faculdade. Nós dois sempre tivemos um interesse doentio pelo paranormal, por aquelas lendas de corpo seco, de loira do banheiro, e já tínhamos feito vários experimentos caseiros na casa da minha avó. Fazíamos sessões de espiritismo com velas, mas nada nunca tinha nos dado um susto de verdade. Então me ocorreu a ideia que mudaria as nossas vidas. Se queríamos contatar algo real, tínhamos que ir a um lugar carregado, cheio de energia pesada mesmo. Pensei num cemitério, depois numa capela abandonada, mas acabei escolhendo uma funerária no centro da cidade. Era uma daquelas funerárias bem antigas, com arcos altos e azulejos desgastados, onde sempre há pelo menos um defunto sendo velado na sala principal. Meu amigo, que eu considero um irmão, topou na mesma hora sem pensar duas vezes. A sorte caiu do céu ou do inferno, depois eu pensaria assim. O tio desse meu amigo era o dono da funerária, então facilitou muito o nosso plano. Meu amigo conseguiu pegar a chave da porta de serviço escondida no escritório da família. A gente sabia pelos funcionários que de madrugada só ficava um vigia no prédio e que num determinado horário ele sempre ia para a casa de uma mulher que ele tinha um caso. Na noite que escolhemos, esperamos o vigia sair para a rua e entramos de fininho pela porta dos fundos, caindo direto na escuridão do corredor principal. Lá dentro, na sala principal, havia um senhor que tinham acabado de preparar. O cheiro de formol misturado com o perfume doce das coroas de flores ainda estava forte e enjoativo no ar. Sentamos no chão, bem perto do caixão. Em vez daquelas tábuas gringas, montamos o famoso jogo do copo. Colocamos as letras recortadas em círculo e um copo de vidro no meio para fazer as perguntas. Confesso que no começo, minhas mãos tremiam muito. Mas não era de medo, era pura adrenalina. A sensação de estar fazendo algo proibido, invadindo um lugar cheio de morte, fazia meu coração bater na garganta. Colocamos os dedos no copo e começamos a fazer perguntas. Em poucos minutos, o vidro começou a deslizar liso sobre a mesa, letra por letra. Confirmamos que não estávamos sozinhos. O copo nos disse que havia mais de um espírito ali no recinto. Naquele momento, ficamos empolgados como crianças com um brinquedo novo. Até que um dos espíritos respondeu de um jeito bem claro. O senhor do caixão já estava descansando em paz, mas os outros que estavam rondando pelos corredores, não. Nessa hora o clima mudou. Senti um frio na barriga e um pavor que nunca havia sentido antes. Sabe quando você entra num quarto e tem a certeza absoluta de que alguém está te encarando, mesmo sem ver ninguém? Era isso, só que 1000 vezes pior. Parecia uma ameaça direta. Mas a teimosia foi maior que o medo, e continuamos jogando, perguntando mais coisas. Chegou um momento em que eu já queria parar, dizer, deu, conseguimos, vamos embora. Foi de repente que o copo se moveu rápido demais.
formando uma pergunta direta para nós dois. Qual de nós preferia ficar enterrado no jardim dos fundos, onde guardavam as ferramentas? A brincadeira acabou ali mesmo. Olhei para o rosto do meu amigo e vi o pavor absoluto estampado na cara dele. Nisso, a lâmpada do teto estourou com um estrondo seco. Ficamos quase no escuro total, iluminados apenas pela luz amarelada dos postes da rua que entrava por uma janela alta. Decidimos que era hora de vazar dali correndo, mas a pior parte estava apenas começando. Não eram mais apenas forças invisíveis. Nas sombras dos cantos da sala, começamos a ver vultos se materializando. Eram as almas dos defuntos que haviam passado por ali. Figuras pálidas, com rostos completamente desfigurados, bocas abertas em gritos silenciosos e membros retorcidos em agonia. Eles começaram a nos arremessar contra as paredes enquanto corríamos desesperados para a saída. O ar ficou completamente gelado. Já quase chegando ao saguão principal, senti mãos frias e ossudas agarrarem meu tornozelo com uma força absurda, não humana. Essa força me arrastou de volta pelo piso, direto para a sala onde estava o defunto. Meu amigo, em vez de fugir, voltou para me ajudar. Ele me puxou pelo braço, me levantou do jeito que deu e, mais uma vez, corremos sem olhar para trás, tentando encontrar a saída. Corremos pelos corredores escuros, mas o prédio parecia ter mudado de forma. As passagens não faziam mais sentido, e estávamos completamente desorientados. Não achávamos a porta de serviço por onde tínhamos entrado, nem a porta principal. Começamos a ouvir risadas macabras ecoando pelas paredes, vindo de todas as direções. No meio das risadas, escutamos a voz arrastada de uma senhora dizendo bem perto do meu ouvido: "Não sejam ingratos, não esqueçam o jogo." Segundos depois, tropeçamos no copo e nas letras. Algo impossível porque tínhamos deixado tudo na sala do caixão, lá no outro corredor. Corremos feito loucos procurando uma saída, esbarrando nos móveis. Foi então que agarraram meu amigo. Uma daquelas entidades desfiguradas puxou ele violentamente em direção à porta do quintal. Tentei correr atrás, mas assim que ele cruzou a passagem, a pesada porta bateu com um estrondo e não teve jeito de abrir. Fui até a janela de vidro e olhei para o quintal. As almas estavam jogando meu amigo contra o muro, como se ele fosse um boneco de pano vazio. De repente, o copo apareceu de novo, bem aos meus pés. Sozinho, o vidro começou a deslizar no chão, parando no vazio e formando uma frase na minha mente que me fez gelar até os ossos. Ele já vem. Depois disso, o inferno parou. As portas se abriram sozinhas. Meu amigo entrou apavorado, com a roupa suja, tremendo igual gelatina. O rosto dele estava pálido com um terror tão profundo que eu nunca vou esquecer. Chutei aquele copo para longe, segurei meu amigo e corremos em direção à saída. Empurramos a porta da frente com todo o nosso peso, arrancando a tranca num solavanco, e ganhamos a rua. Enquanto atravessávamos a porta, escutamos uma respiração pesada na escuridão do corredor. Enorme, um som de algo gigantesco que mal caberia dentro do prédio. Graças a Deus conseguimos chegar na rua e nunca mais tocamos no assunto, como se o silêncio pudesse apagar o que passamos. Mas a verdade é que nunca escapamos de fato. Desde aquela noite, tenho pesadelos constantes daqueles que te fazem acordar gritando, com a cama encharcada de suor. Vejo corredores escuros, os rostos retorcidos daquelas almas, e sinto uma ardência cravada no peito, como se um pedaço daquela funerária tivesse ficado preso dentro de mim. Sinto que consigo enxergar a borda do inferno toda vez que fecho os olhos. E o pior castigo não é a lembrança, mas sim a certeza absoluta de que em algum lugar nas sombras do meu quarto, aquele ser imenso e maligno continua me observando, apenas esperando o momento de terminar o que começamos.